Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez contigo. Tu és digno de tudo.
Você que trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, ou então aqui no nosso telão. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja hoje é corpo, alma e espírito. Muitas pessoas às vezes me perguntam, num momento de desânimo, num momento de dificuldade, num momento de dúvida: pastor, o que eu estou passando é espiritual? Ou é físico? É falta de vitamina? É hormônio ou é demônio? Pastora, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando nesse momento, dessa tribulação, vem da parte de Deus? Ou não vem? Foi algo que eu semeei, eu plantei, agora eu estou colhendo? E muitos têm essa dúvida. O que eu estou passando, ele tem a ver com o corpo, ele tem a ver com a alma, ele tem a ver com o espírito, porque nós somos seres tridimensionais. Temos um corpo que interfere em nossas atitudes, temos uma alma que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que também interferem. E temos que entender, igreja, que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, existe o governo de Deus e existe as tentativas das trevas. Nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas o reino espiritual se movimenta pela fé, não é só pela nossa necessidade. E em fé nós precisamos muitas vezes falar com a nossa alma, termos movimentos em corpo, para que toda a bondade de Deus se manifeste em nossas vidas. E eu costumo dizer que a nossa jornada cristã, nós vamos passar pela evolução, pelo desenvolvimento, tanto na nossa alma, quanto no nosso espírito, e até o nosso físico se condiciona, muda a respeito da vontade de Deus. E os textos que eu quero compartilhar com a igreja estão em Lucas 8, onde o Senhor Deus chama os seus discípulos para uma jornada muito linda, porque eles entram no barco, descem do barco, entram no barco, descem do barco, e eles encontram 3 situações. A primeira, que vai falar tanto com a alma deles, vai fazer tanto eles refletirem sobre como eles estão se movimentando em fé. A segunda vai falar sobre o espiritual, como o reino das trevas se movimenta. E a última sobre a física. E não importa se o que você entrou aqui hoje buscando é um milagre no seu corpo, na sua alma, ou um movimento espiritual diferente, o Senhor Jesus está com aleluia. Então diz assim no verso 22: certo dia Jesus subiu no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí um dos discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados com o medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, assim como os discípulos, nós também fomos chamados para entrar no barco com Jesus um dia, não é verdade? Quantos estão no barco com Jesus? Se você não está no barco com Jesus, tem um convite para você no final da nossa palavra. Nós entramos no barco com Jesus e muitas vezes vem tempestade. O barco balança, começa a encher de água. Eu não sei de verdade como o evangelho da prosperidade, onde tudo só vai bem, se sustentou até hoje. Com a Bíblia sendo tão clara das tribulações que passaríamos neste mundo. Mas a verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que, apesar de nós passarmos por estes momentos, existe uma ordem de Deus, existe uma promessa de Deus, existe uma soberania que diz: para. Às vezes nós precisamos entender para onde nós estamos olhando.
Não. Nós precisamos ter musculatura espiritual, meus irmãos. Precisamos ser mais fortes. Não é porque tem uma espada atirada, direcionada, apontada para a sua vida que essa espada vai te matar. Toda espada, eu creio que toda espada que está apontada para as nossas vidas é por essa mesma espada que o inimigo vai cair. Mas qual que é o meu posicionamento? Qual que é a minha atitude? Para onde a minha alma se inclina? O Senhor permitiu isso para que eu amadureça na minha fé. Porque o Senhor continua usando pessoas. As tribulações que eu passei ontem, no sentido de passado, no meu casamento, me fortaleceram para que eu possa ajudar outras pessoas a passarem. Às vezes você está passando por uma luta porque o Senhor vai te usar nessa área na manhã para abençoar outras pessoas. E essa experiência é valiosa. O Senhor não quer só que você chegue e fale, Deus te abençoe e vai dar tudo certo. Não, você tem uma experiência, você tem um milagre, você tem um testemunho para dar. Olha, estava assim, o Senhor veio, estava comigo no barco e nós clamamos, nós tivemos medo, mas nós chamamos Ele acalmou tudo. E hoje nós sabemos que apesar da tempestade, nós vamos chegar no outro lado. É assim com as nossas famílias. Irmãos, que geração que vai dar conselho à outra? Somos nós. Qual a experiência que nós estamos tendo com Deus para compartilhar com a geração futura? Às vezes a gente já se assusta que está dando tudo certo, que não está dando tudo certo, desculpa. Deus está querendo te fortalecer. Porque apesar de eu não crer nesse evangelho, né, da prosperidade, onde eu creio que Deus nos faz prósperos, tá? Mas não nesse sentido de barganha, onde nós damos ordem aos céus. Nós podemos dar ordem às trevas. Já vou entrar nisso daqui a pouquinho. Mas muitas coisas nós precisamos passar para sermos maduros na fé, a fim de abençoar aqueles que estão chegando, a fim de abençoar os nossos filhos, a fim de abençoarmos os nossos netos, e de geração em geração, a adoração de uma geração ecoa para a outra. E às vezes nós estamos querendo evitar isso. Então eu não sei em qual situação você está, se você tem passado algo na sua alma que tem te afligido, que tem te aborrecido. Creio que isso pode ser uma musculatura forte. Às vezes nós passamos situações com os nossos filhos, passamos situações profissionais. Às vezes você está sendo testado lá no seu trabalho. Alguém está tentando ver como você reage a pressões, como você reage num momento de dificuldade. E tudo isso pode ser uma promoção para você amanhã. Como a minha alma se inclina no momento da tempestade? O que eu preciso entender é que apesar de ter tempestades, a minha alma tem que estar sempre, mesmo com medo, inclinada a chamar o mestre, falar, mestre, vem aqui, me ajuda, eu estou com medo e eu creio que o Senhor não vai me deixar nessa. Não é sobre a ausência da tempestade, é sobre como eu me posiciono na tempestade, e isso é a minha alma. Porque se eu estou muito ferido, se eu estou muito machucado, muitas vezes eu tendo, nestes momentos onde o barco está balançando, está entrando água, achar que Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Ele quis, Ele morreu na cruz por nós. E ali na cruz Ele disse, está tudo consumado. Eu acho muito lindo aquela passagem onde o Senhor encontra Pedro para um momento de restauração. E é muito lindo, porque o Senhor está ali dando uma chance para Pedro. Mas tem uma coisa muito importante, que depois de tudo aquilo, né, de
Eu vim aqui dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, querido. Jesus pagou o preço na cruz. Ele estava dizendo: e aí, Pedro? Você me ama? Bora. Então, cuidado, que às vezes nós não estamos percebendo no meio da nossa tribulação o quanto nós já somos amados. Já somos amados o suficiente. E se você não sente isso, talvez uma dor, uma tempestade tenha ofuscado os seus olhos, que nessa noite você possa despertar e dizer: sim, Jesus pagou o maior preço pela minha vida. Ele morreu na cruz. Isso é o suficiente. Então minha alma não se assuste com essa tempestade. Eu estou no barco com Jesus e Ele vai dar um jeito. Aleluia. Alma. A nossa alma, ela só perece se nós ficarmos mais voltados a tempestades do que a Cristo. O exercício para a nossa alma é fé. Não importa o quanto você, em que momento você está na tempestade, o quanto ela é grande, para alguns parece maior, para outros menores, mas a alma precisa que você dê comandos de fé. Continuando a jornada, depois desse milagre lindo, que chamou eles para entender a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas, que aquela tempestade não era ausência de Deus, de Jesus, não era desprezo de Jesus sobre a vida deles, e que eles precisavam exercer a fé. Eles chegam do outro lado, verso 26. Quando são reverentes o suficiente, Jesus fala: vai para lá, vai para cá, vai para lá, e a gente vai. Jesus e os discípulos chegaram na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Filho, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Eu vou ler até aqui por enquanto. Enfim, uma passagem muito clara do mundo espiritual. Um homem possuído por demônios. Eu creio muito na libertação, sem necessariamente ter que haver uma manifestação. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja hoje é que nem tudo é sobre manifestação. Essa passagem, apesar de falar de uma manifestação do mal, o que nós como igreja precisamos nos preocupar é com a influência do mal. E ela tem a mesma estratégia que nós acabamos de ler. Porque quando nós estamos, meus queridos, influenciados ou possuídos pelo maligno, a palavra de Deus diz claramente: está possuído, está liberto, em nome de Jesus, amém. Casa limpa, casa nova, começa tudo de novo. O problema é quando nós, como igreja, não abrimos os olhos para a influência maligna. Pastora, como que eu sei que existe uma influência maligna? Isso não é só para quem está fora da igreja, isso não é só para quem está longe de Jesus, isso não é só para quem mexeu com magia negra. Não, meus queridos. O apóstolo Paulo disse: não
Pedro mais uma vez. Falou: aparta de mim, Satanás. Pedro não estava possuído, só estava sugerindo uma coisa errada. Então a gente precisa entender que influências malignas muitas vezes são forças que querem nos levar para longe do propósito de Deus, nos levar para um lugar de morte. Aquele homem vivia no cemitério, vivia num lugar onde nada se produz, onde nada floresce, nada dá fruto. E às vezes nós, sem abrir os olhos espirituais, e você, igreja, você recebeu o Espírito Santo de Deus para fazer você discernir todas as coisas. Observe as propostas, as conversas, aquilo que chega até a sua vida. Se isso te leva para um momento de exaltação, de louvor, se aproxima do lugar de vida, ou se te leva para o lugar da morte. Porque às vezes a gente está sob influência maligna e a gente não está nem prestando atenção. E diz aqui que as pessoas tentavam amarrá-lo, colocavam correntes de ferro. Às vezes as pessoas estão tentando te ajudar, estão tentando segurar você, estão tentando te ajudar nessa questão, mas você insiste em ir para um lugar de morte. Os irmãos estão entendendo? Não estou falando de possessão maligna, não. Estou falando de influência. Sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente fala, sobre para onde os meus pés estão me levando. Isso é espiritual demais. A gente precisa entender e tomar também um posicionamento de alerta. Porque o diabo se disfarça até em anjo de luz. Diz a palavra do Senhor. Estar sob influência é quando eu deixo que as coisas que deveriam tomar lugar dentro de mim, para o louvor da glória de Deus, seja substituído por coisas que me levam para a morte. O que é morte? Morte é quando você não louva mais, quando você não ora mais, quando você não lê a Bíblia mais. Está caminhando para a morte, está indo para o cemitério. Porque a nossa vida cristã é alimento diário. Estar com Cristo é permanecer e prosseguir e permanecer. Irmão, não deixa mais o inimigo te enganar, não. Não deixa mais desperta do seu sono espiritual e não deixa mais nenhuma influência maligna te afastar daquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes a pessoa está ali num ânimo, numa força, numa empolgação, e eu acho que a gente não tem que ser sentimental, mas não tem problema nenhum você ser entusiasmado. Quem é cheio de Jesus está sempre entusiasmado, né, pastor Isaac? E às vezes você está lá nesse entusiasmo, você vê algo que te paralisa. Vem de Deus ou vem das trevas, meu irmão? Você está lá numa corrida, cheio de adoração ao Senhor, acorda já cheio de louvor, vai dormir, não quer nem dormir, quer ficar louvando, uma presença, algo tremendo. Aí alguém te fala algo, você vai para o lugar de morte de novo. Irmão do céu, influências. Cuidado com o que te leva para o cemitério. Conversas, visualizações de coisas que não devemos visualizar. Aí está todo mundo tentando ajudar, mas você precisa decidir a não estar mais sob influência maligna, a ser livre, como nós cantamos, a ser livre para viver as coisas que Deus tem para você. E eu vou falar
mais, continuando o texto aqui, a palavra de Deus diz que o Senhor o libertou e todas aquelas influências, todos aqueles demônios, eles foram parar nos porcos, e os porcos caíram no abismo, e aquele povo daquela cidade ficou muito bravo. Ficou muito bravo porque mexeu com o lucro deles. E às vezes na nossa jornada de libertação, de começar a dizer não para as coisas do inimigo, vai ter gente que vai ficar muito bravo. Não necessariamente ele vai parar de lucrar, mas talvez ele não tenha o entendimento da vida nova que você está vivendo em Cristo Jesus. E você vai precisar ser forte para continuar, mesmo que isso desagrade a ele. Eu lembro de uma história onde eu estava compartilhando uma vez, eu estava tomando café, estava esperando minhas filhas numa atividade extracurricular que elas faziam, e ali tinha os pais falando de uma professora, e essa professora ela bebia muito antigamente. Ela parou de beber. E aí um dos pais virou e falou assim, eu gostava mais dela quando ela bebia, porque ela se jogava no chão, aí ela arrancava a roupa, aí a gente se divertia. Eu falei, Senhor, eu tenho que esperar mesmo aqui? Tem. Que amor que essa pessoa tinha para aquela professora. Cuidado, porque as pessoas só amam você no ridículo. Será que aquela história, aquela cidade ali não tinha mais essa história para contar? E tem que ser assim nas nossas vidas. O mundo não tem que ter mais história divertida para contar da gente, porque agora eu sou crente, agora eu vivo na igreja, agora é diferente a minha vida. E se antes você gostava mais porque isso lhe parecia bem, sinto muito porque agora eu sirvo ao céu. E lá no céu está tendo festa sobre a minha vida. E é essa festa que me importa. E é essa festa que você tem que se importar, meu querido. Porque esses anjos que vão te servir no momento da tempestade, são esses anjos que o Senhor dará ordem a seu respeito. Então estar sobre a influência maligna muitas vezes nos faz ir para este lugar de ser ridicularizado, mas tem gente feliz com isso. E às vezes a gente, na nossa carência, querendo agradar todo mundo, não corre para Jesus. Não tem nada para você ganhar com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Seja livre de toda influência maligna na sua vida, em nome de Jesus. Como que eu vou conseguir fazer isso? Ouve com os olhos, nossa Deus. Essa não está na Bíblia. Mas eu não sou herege. Ouça com os ouvidos espirituais e veja com os olhos espirituais. O que eu ouço, o que eu vejo, gera vida, me faz aproximar de Cristo, me faz querer continuar a jornada ou me mata instantaneamente? Se me mata ou está me levando para um caminho de morte, não vem de Deus, a influência maligna. E você tem que se livrar disso no mundo espiritual, amém? E então, maravilhosamente, o Senhor fez esse milagre, libertou este moço, se alegrou toda a família. E quando somos livres, queremos cumprir o propósito do Senhor. Diz aqui o verso 36. Desculpa, 39. O homem chegou e disse, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse para ele, não, volte para a sua casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi para a cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando somos livres, estamos sempre queremos estar seguindo Jesus, mas a maneira que Ele quer que a gente cumpra o propósito, sempre Ele vai nos dizer. Sempre vai dizer. Às vezes a gente está querendo pular e ainda fala, não, é assim, é aqui. Anuncie o Evangelho de Cristo. Verso 40. Quando Jesus voltou, entra no barco de novo. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera
também a filha de Jairo, que estava morta, ressuscita. Corpo. Eles haviam sido fortalecidos na alma. O Senhor estava dizendo, tem atitudes de fé. O Senhor estava ministrando com eles a respeito do mundo espiritual, mostrando para eles como o inimigo age. E agora, aqui, eles estavam para presenciar algo físico, um lindo Senhor curando milagrosamente duas pessoas, duas gerações. E o que eu quero compartilhar com você, igreja, a respeito dessas duas passagens, é que quando a gente quer uma cura de Deus, também a gente precisa ter um posicionamento. Tudo é fé, né? Fé para a gente ser livre emocionalmente, fé para a gente ser livre espiritualmente, e fé também para ser curado fisicamente. Nosso Deus continua fazendo. Nós precisamos continuar visitando a casa de Deus, querendo milagres, querendo cura, orando, declaramos em fé que nossa irmã Raide vai voltar para casa, vai ser livre, vai ser abençoada. Nós cremos, Jesus. Nós cremos. Eu estou na presença daquele cuja palavra está acima de tudo e de todos. Mas, olha que lindo essas duas passagens nos mostram. Às vezes a gente se acostuma com a doença. Aquela mulher, ela estava há 12 anos enferma. 12 anos. Ela já tinha gastado tudo com os médicos. Mas quando ela ouviu uma boa notícia, ela foi. Diz a palavra que ela foi se arrastando. Irmãos, eu não sei quantos aqui precisam de uma cura, mas eu vejo muitas vezes as pessoas se acostumarem com as suas enfermidades. Ah, eu tenho isso, faz parte. Já me acostumei. Irmão, tem luto, tem Jesus, tem milagre. Não importa se não foi domingo passado, pode ser hoje. Deus está aqui. Continue crendo no seu milagre. Se eu tenho algo físico que eu desejo do Senhor, eu creio. Ele pode tudo. Então, se você quer algo que Deus atue no seu físico, se você precisa de um milagre, não importa o qual seja, você precisa aprender a não se acostumar com isso. Você precisa entender que os diagnósticos de Deus sempre são diagnósticos diferentes do homem. Não é difícil, não foi por mais, não foi apenas uma vez, mas por muitas vezes. Às vezes a gente vai orar para alguém que está enfermo. E a gente pergunta, o que você tem? A pessoa fala, não vamos orar. Ah, mas o médico já falou. Quem é seu líder? O que ele falou? Muda a atitude diante da presença de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. Porque na hora que a gente vai fazer uma oração de fé, de algo que a gente já tem faz um tempo, a primeira coisa que vem na nossa mente é, mas eu já orei por isso. Mas eu já fiz isso. Não, meus irmãos, creia, ignore os diagnósticos. Para receber o milagre de Deus. Não se acostume com isso que você está vivendo. Não tome posse. Gente, eu gosto muito dessa palavra, toma posse das coisas de Deus para a sua vida. E se você precisa ficar mais um tempo em adoração com essa enfermidade que você tem, se você entende que essa é a sua luta, deixa o Senhor falar, mas não deixa de crer, não deixa de orar. Ignore diagnósticos. Ignore a sua capacidade física. Quando a gente quer milagre, a gente tem que entender que muitas vezes vai se arrastando. É lá no fiozinho da energia que a gente tem. Mas aquela pouca que eu tenho, eu entrego para Jesus. E eu recebo o meu milagre. Meus irmãos, eu creio que tem tanta promessa que nós vamos viver. Nós testemunhamos aqui há 2 domingos, não consecutivos, mas anteriores, a respeito de Deus curando pessoas, Deus tocando pessoas. Eu já vi pessoas sendo curadas. A nossa querida Ivonete não conseguia nem andar direito, um dia estava correndo aqui dentro da igreja. Irmãos, nosso Deus faz milagres. Ignore o diagnóstico, não se acostume com a enfermidade. Venha e clame. Ah,
para jogar um balde de água fria. Ou é você e Deus, ou é você e Deus. Quem é o líder? Segue ele. E não foi diferente com Jairo. Ele chegou ali e ficou esperando a vez dele. A mulher estava vivendo o milagre dele, mas ele estava vivendo um momento triste com a sua filha morrendo em casa. Para viver milagre, você precisa entender que os recursos de Deus são inesgotáveis. Não é porque o irmão viveu e você não viveu ainda que você não vai viver. Tem muita gente que está muito desanimada de viver milagre porque viu acontecer na vida do outro e parou de crer que vai acontecer na vida dele. Meus irmãos, Deus é grande demais. Tem recursos infindáveis, tem milagres constantes. Aconteceu na vida dele, é um anúncio de que pode acontecer na sua também. Aí cuida da alma. Não deixa a alma interferir. Porque é a sua alma dizendo, talvez que o outro é melhor do que você. Não deixe isso entrar no seu coração. Só espere seu milagre. E não importa que esteja todo mundo chorando. Já estava todo mundo chorando a morte da filha de Jairo. E às vezes é assim na nossa vida. A gente está crendo, mas o povo está chorando, né? Estou crendo no meu milagre, as pessoas estão chorando. Tadinho dela, não vai viver. Quem é o mestre? Aleluia. Olha para ele, se apega nele. Quando Jesus dá uma ordem, vai ter gente que vai rir. Verso 53. E começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, porque é assim. Presta atenção. Quem riu vai ouvir a ordem de Jesus. Não é uma vingança, mas é um anúncio de que você é filho de Deus, para que outros sejam alcançados também. Então ele disse bem alto: menina, levanta! E ela levantou. E ele viveu o milagre. Aquele pai viveu o milagre. Para a gente viver no físico o nosso milagre, deixa só Jesus falar. Ele vai falar alto o suficiente. Ouça só a voz dele. Deixa ele tocar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito nessa noite. Eu não sei qual é o milagre, mas que você possa discernir o Espírito Santo. Se a sua alma não anda abalada demais, que você não tem tido atitudes de fé. Se você não tem ouvido, escutado coisas e se movimentado de uma maneira onde o plano do inimigo está sendo concretizado, não do Senhor na sua vida. Dá um basta nisso hoje, em nome de Jesus. Nós temos essa autoridade pelo Espírito Santo. E se você quer uma cura, esteja pronto aos desafios, a todo este mundo que não crê. Até o nosso corpo muitas vezes não quer caminhar para este lugar de cura. Até as nossas estruturas às vezes não chegam. Mas o pouquinho que você tiver, deposita na mão do Senhor. E ainda que seja o pior diagnóstico, e ainda que as pessoas estejam rindo que você está buscando no Senhor, permaneça e deixe que a voz dele seja escutada bem alto na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor, depois de ter feito todas essas coisas, diz a palavra de Deus que Ele chamou os discípulos e os enviou. E eles cumpriram tão bem, se tornaram os apóstolos. E hoje nós estamos aqui porque eles cumpriram essa missão de pregar o Evangelho. E meu desejo é que você seja livre. Minha oração é para que você seja livre. Livre emocionalmente para viver os milagres de Deus. Livre espiritualmente para viver as promessas de Deus. E livre fisicamente para viver as promessas de Deus. O que eu quero dizer, meus queridos, é que não importa se você chegou aqui hoje buscando algo no seu corpo, ou para a sua alma, ou se pelo teu espírito. O que importa é que o Mestre está aqui e Ele veio nos abençoar. Eu quero convidar você a
ficar de pé agora, nós vamos orar e nós vamos entregar a Ele, nós vamos chamar pelo nome dEle, nós vamos declarar sobre as nossas vidas a liberdade dEle. Eu sou livre espiritualmente, eu sou livre emocionalmente, eu sou livre fisicamente. O Mestre está neste lugar e Ele quer nos abençoar. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós oramos neste momento agradecidos porque o Senhor é um Deus que fala conosco em todas as coisas. O Senhor ministra, Senhor, a sua verdade. Por meio da sua verdade, Senhor, nós conseguimos, ó Deus, ser alertados e fortalecidos pelas artimanhas do mal que quer nos consumir. Pela tua bondade, pela tua fidelidade, nós somos amados e nós podemos ser livres emocionalmente e também, Senhor, pelas tuas pisaduras nós somos curados. E eu creio e nós declaramos que essa é uma noite de milagre em nossas vidas, é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite, Senhor, onde o teu povo não vai ser, ó Deus, voltar para a sua casa da mesma maneira que chegou, mas o teu povo vai ser tocado pela tua presença neste lugar. E é nessa atmosfera, Senhor, que nós nos rendemos em nome de Jesus.